No vídeo de hoje exploramos a trágica história de Kendra Hatcher, uma jovem cuja vida terminou em um crime devastador motivado por luxúria, amor e engano. O dia em que Brenda Delgado recebeu um e-mail do ex-namorado foi um dia quente de verão. Por muitos anos eles estiveram juntos e felizes. Ricky chegou a dar um anel de compromisso para ela. Segundo a polícia, Ricky terminou o relacionamento em fevereiro daquele ano porque não estava mais feliz. Eles continuaram amigos e, em junho, Ricky enviou um e-mail para Brenda informando que estava saindo com outra pessoa. Essa pessoa era uma linda jovem chamada Kendra Hatcher. O problema era que Brenda não havia seguido em frente com a vida como Ricky. Então, segundo a polícia, Brenda jurou que faria o que fosse preciso para reconquistar Ricky. Após receber essa notícia devastadora, ela estava preparada para matar qualquer um ou qualquer coisa que se colocasse em seu caminho. De setembro de 2014 a setembro de 2015, a vida de Kendra era quase perfeita. Pleasant Plains, Illinois, era o lugar onde ela cresceu e se tornou dentista. Então ela se mudou para Dallas, no Texas, para recomeçar. A maioria dos dentistas aproveitaria a oportunidade de abrir o próprio consultório, depois de tantos anos de estudo. Kendra, no entanto, fez escolhas que refletiam o tipo de pessoa que ela era. Em vez de seguir sozinha, ela se juntou a um grupo chamado Smile Zone, onde podia proporcionar cuidados odontológicos adequados a crianças de famílias carentes. Ela estava convencida de que poderia fazer uma diferença real em sua comunidade. Kendra também dedicava grande parte do seu tempo livre a compartilhar a Bíblia com outras pessoas, mesmo quando não estava trabalhando como voluntária para ajudar os necessitados. Ela chegou a participar de um programa dedicado à construção de igrejas em países estrangeiros. Isso já era notável, mas o grupo foi além, oferecendo tratamento odontológico gratuito para crianças no Equador. Kendra era, sem dúvida, uma pessoa profundamente compassiva, que sempre se preocupava com o bem-estar dos outros. Em maio daquele ano, porém, sua vida melhorou ainda mais quando conheceu Ricky Paniagua no Tinder. Em setembro, os dois já estavam profundamente apaixonados. Kendra morava em um bairro nobre de Dallas. Ela morava no Gables Park 2, perto do cruzamento da Cedar Springs com a Ackert. O local sempre lhe transmitia segurança, devido às inúmeras câmeras de vigilância e ao serviço de portaria 24 horas. Os moradores também tinham acesso a uma garagem de estacionamento cuidadosamente monitorada. Ricky também estava se destacando profissionalmente. Ele estava concluindo sua residência em dermatologia na Universidade do Texas. Ele e Kendra já haviam conversado sobre casamento, apesar de estarem juntos há apenas 4 meses. Isso pode parecer prematuro, mas eles acreditavam ser o par perfeito devido aos valores e princípios que compartilhavam. Consideravam-se quase o casal ideal. Uma conhecida descreveu Kendra como linda, compassiva e sempre disposta a ajudar quem precisasse. Ela se dedicou completamente tanto à sua profissão quanto ao seu relacionamento com Ricky. Trabalhou arduamente para construir a vida que tinha. No entanto, como frequentemente acontece, a felicidade e o sucesso de outra pessoa despertaram ressentimento. A inveja nunca é fácil de suportar. Tragicamente, esse ciúme levou a um crime horrível que mudaria para sempre a vida de Ricky e custaria a vida de Kendra. No dia 2 de setembro, após terminar seu turno no Smile Zone, Kendra voltou para casa, no número 17 do Gables Park. Era sexta-feira e ela estava ansiosa pelo fim de semana, já que ela e Ricky planejavam viajar para o México para o Dia do Trabalho, um feriado americano. Ao retornar, ela estava ansiosa para discutir os planos de sua mudança para São Francisco com Ricky. Ela não fazia ideia do que a esperava em seu prédio. Exatamente às 19h42, ela chegou em casa, entrou com o carro na garagem fechada e estacionou em sua vaga habitual. Mas, poucos minutos depois, 2 pessoas na garagem ouviram uma mulher gritando, seguido do som arrepiante de tiros.
Outro morador, Hashim Saad, ouviu o mesmo som e imediatamente percebeu que algo estava errado, embora não soubesse exatamente o que havia acontecido ou quem estava envolvido. Ele ligou para o 911 e relatou o que tinha ouvido. Mas antes disso, testemunhas viram um Jeep Cherokee saindo em alta velocidade da garagem. Elas não conseguiram determinar se o veículo estava relacionado aos sons que ouviram ou se alguém estava simplesmente com pressa. A polícia chegou rapidamente, mas nada do que pudessem fazer reverteria o que descobriram. Quando os policiais chegaram ao local, Kendra já estava morta. Até então, não havia nenhum indício de que alguém tivesse más intenções em seu relar. Afinal, ela era quase a pessoa mais gentil que alguém poderia ter a sorte de conhecer. Ao examinarem a cena do crime, a polícia logo percebeu que sua bolsa havia desaparecido. Sua carteira não estava em seu carro, nem em lugar nenhum da garagem. Isso levou os investigadores a suspeitarem que ela havia sido vítima de um assalto que deu errado, resultando em sua morte pelas mãos do agressor. Corroborando essa teoria, um carregador de arma e munição espalhada foram encontrados perto do corpo. No entanto, à medida que os detetives examinavam a cena mais de perto, descobriram evidências perturbadoras. A cada nova descoberta, tudo ficava mais claro. Eles concluíram que o assassinato havia sido premeditado. A presença de resíduos de pólvora nas mãos de Kendra sugeria que elas estavam atrás da cabeça no momento do disparo, indicando que a cena foi forjada para simular um assalto. A trajetória da bala mostrou que o atirador estava atrás dela, enquanto ela estava de joelhos, provavelmente forçada a esta posição. Tais detalhes não eram típicos de um assalto. Os investigadores ainda não sabiam quem poderia ter infligido tamanha crueldade a esta mulher inocente. Foi profundamente injusto, mas para o criminoso, tudo estava acontecendo conforme o planejado. Assim que a cena do crime foi periciada, os policiais tiveram que dar a devastadora notícia ao namorado de Kendra, Ricky. Sua dor foi imediata e avassaladora. Mais tarde, naquela noite, Ricky enviou uma mensagem para Brenda, sua ex-namorada e amiga de longa data. Brenda expressou choque com a morte de Kendra. Ela garantiu a Ricky que estaria disponível para ele a qualquer hora, dia ou noite. À medida que a investigação sobre o estranho caso avançava, a polícia revisou as imagens de segurança do prédio de Kendra, reunindo detalhes cruciais sobre o Jeep Cherokee visto saindo momentos após o tiroteio. O vídeo mostrou o veículo chegando às 19h15, 28 minutos antes de Kendra entrar na garagem. Um homem foi visto caminhando em direção ao local onde o carro de Kendra estacionaria mais tarde e retornando ao Jeep logo em seguida. Esse homem certamente estava envolvido, mas a polícia não o reconhecia, nem ao veículo. Logo descobriu-se que o homem não estava agindo sozinho. Uma mulher foi filmada dirigindo o Jeep segundos depois do homem ter entrado novamente no veículo. Isso deixou evidente que o crime havia sido cuidadosamente planejado. Infelizmente, as imagens não tinham qualidade suficiente para revelar a identidade dos suspeitos ou capturar a placa do carro. Como resultado, os investigadores divulgaram imagens ao público, solicitando ajuda para identificar o casal ou o Jeep. Normalmente, esses apelos públicos geram pouca resposta, quer seja porque os suspeitos não podem ser reconhecidos ou porque potenciais testemunhas temem represálias. No caso de Kendra, porém, o resultado foi diferente. Após a divulgação das imagens, José Luiz Ortiz surpreendeu todos ao admitir que o Jeep nas filmagens lhe pertencia. Ele insistiu que não estava presente durante o crime e que não tinha conhecimento de que seu veículo se tornaria peça central em uma investigação de homicídio. Normalmente, a polícia poderia duvidar de tais alegações, mas Ortiz forneceu informações adicionais que ajudaram a redirecionar o caso. O que ele revelou foi perturbador e revoltante. Para a surpresa dos investigadores, o primeiro nome que Ortiz mencionou foi Brenda Delgado, ex-namorada de Ricky. A família de Brenda a descreveu como uma pessoa gentil e carinhosa, que seguia valores cristãos e pertencia a uma família amorosa. Ortiz explicou que Brenda e Crystal, de 26 anos, pediram a ele na manhã de 2 de setembro que consertasse o carro de Crystal, que estava com problemas no motor. Elas também pediram para usar o seu Jeep por um dia. Ele acordou sem hesitar,
acreditando que as duas mulheres precisavam do veículo para trabalhar. Ele presumiu que estava simplesmente fazendo um favor a eles. Eles haviam combinado de se encontrar mais tarde naquele dia na residência de Ortiz, mas o plano mudou abruptamente. Brenda ligou e pediu para se encontrarem em um restaurante Chili's próximo. Ortiz acordou, sem achar o pedido nada de incomum, mas quando chegou, nem o veículo nem Crystal estavam lá. Eventualmente, as duas mulheres devolveram o Jeep naquela noite, mas a esta altura, Ortiz já sabia que Kendra havia sido assassinada e que seu carro fora usado no crime. Antes de contatar a polícia, ele confrontou Brenda sobre as imagens divulgadas ao público. Ela garantiu que o veículo na câmera não era dele, mas apenas parecido. Mais tarde, porém, ela mudou sua versão, alegando que Crystal havia dirigido o Jeep até o prédio de Kendra para buscar mercadorias ilegais para um amigo. Essa explicação perturbou Ortiz. Ele começou a suspeitar que algo tinha dado muito errado e temia que Kendra tivesse se envolvido no incidente ou morrido ao testemunhá-lo. Assim que as autoridades rastrearam o Jeep até ele, Ortiz percebeu que precisava se apresentar para evitar que as suspeitas recaíssem sobre ele. Ele também revelou que Brenda o pressionou para que permanecesse em silêncio após confessar que o Jeep havia sido usado, alertando-o que poderia perder sua cidadania americana caso fosse implicado. Ela chegou a sugerir que ele repintasse o veículo para evitar qualquer associação com o crime, oferecendo-se para arcar com os custos. O engano dela apenas intensificou as suspeitas de Ortiz. Determinado a limpar seu nome, ele contou tudo à polícia. Os investigadores imediatamente procuraram Brenda. Quando interrogada, ela alegou que nunca tinha ouvido falar de Kendra e que não sabia nada sobre ela. Ela também apresentou o que disse ser um álibi, exibindo recibos do Chili's e insistindo que Ortiz poderia confirmar que eles jantaram na hora do assassinato. Brenda admitiu estar com Crystal quando pegaram o Jeep de Ortiz, dizendo que deixou Crystal usá-lo para o resto do dia. Isso, segundo ela, ajudaria a identificar o verdadeiro culpado. Em seguida, os investigadores entrevistaram Crystal para ouvir seu relato. Inicialmente, ela apresentou uma história elaborada. Crystal admitiu ser a motorista nas imagens de vigilância, mas insistiu que agiu sob coação. Com o filho pequeno no carro, após ser ameaçada por um assaltante armado que a obrigou a dirigir até o prédio de Kendra, os investigadores logo perceberam que se tratava de uma farsa, já que as câmeras de segurança não mostravam nenhuma criança no Jeep. Ao ser confrontada diretamente, Crystal mudou sua versão dos fatos mais uma vez, uma tática ruim contra detetives experientes. Ela então admitiu ter concordado em levar o homem até a garagem para que ele cometesse um assalto, alegando que Brenda havia lhe pedido ajuda. Ela insistiu que não tinha conhecimento de que um assassinato ocorreria. Nesse momento, Crystal reconheceu seu envolvimento, mas se recusou a assumir toda a culpa. Ela acusou Brenda de orquestrar o plano, afirmando que Brenda havia ordenado sua participação porque estava furiosa com o fato de Ricky estar saindo com outra pessoa. O caso começava a fazer sentido. Brenda não conseguia aceitar o relacionamento de Ricky com Kendra depois de descobrir. A polícia percebeu que estava desvendando o verdadeiro motivo, mas isso era apenas o começo. Apesar de ainda se importar muito com Ricky, Brenda nunca expressou isso abertamente. Em vez disso, ela passou a se comportar de maneira cada vez mais perturbadora para vigiá-lo. Ricky namorou outras mulheres depois de terminar com Brenda, mas nenhum desses relacionamentos durou até ele conhecer Kendra. Como Ricky e Brenda mantiveram contato após o término, Ricky achou apropriado informá-la por e-mail quando começasse a namorar sério. Brenda pareceu compreensiva, chegando a sugerir que continuassem amigos. Ricky provavelmente apreciou a resposta aparentemente madura dela, sem saber que Brenda estava arrasada com a notícia. Isso o afetou profundamente, e logo ela e Crystal começaram a planejar como se livrar de Kendra. Brenda escondeu muitos detalhes de Crystal, mas Crystal logo percebeu a gravidade de suas ações e optou por cooperar com os promotores na esperança de uma pena reduzida. Ela revelou que apenas 2 semanas após se conhecerem, Brenda confidenciou que queria Kendra fora da vida de Ricky, mesmo que isso significasse matá-la. Normalmente, uma revelação dessas acabaria com uma amizade, mas Crystal concordou surpreendentemente rápido.
Os primeiros sinais mostravam que a obsessão de Brenda com o relacionamento de Ricky e Kendra estava interferindo em sua vida. Ela chegou a faltar ao trabalho por estar preocupada em seguir Ricky. O comportamento dela piorou ainda mais quando ela invadiu o e-mail dele e descobriu planos tanto para férias quanto para uma mudança, com o objetivo de começar uma nova vida juntos. Seu estado mental estava se deteriorando. Ela disse a Crystal que acreditava que Kendra era uma impostora que a havia substituído. Com o passar do tempo, o ressentimento de Brenda aumentou. Por fim, ela concluiu que eliminar Kendra era a única maneira de recuperar Ricky. Primeiro, ela procurou seu primo, Moses Martinez, pedindo-lhe que atacasse Kendra com um taco de beisebol. Ele recusou. Ela então pediu à sua amiga, Jennifer Escobar, propondo o mesmo. Brenda convenceu-se de que a agressão deixaria Kendra em coma, dando-lhe tempo para reconquistar Ricky. Jennifer também recusou. A essa altura, Brenda já havia invadido o e-mail de Ricky e passado horas monitorando suas mensagens e movimentos. Jennifer percebeu a obsessão de Brenda e ficou preocupada, principalmente porque Brenda ainda tinha cópias das chaves de sua casa de Ricky e acesso às suas contas bancárias sem o conhecimento dele. Quando Jennifer recusou novamente, Brenda ofereceu uma alternativa: fornecer drogas e $2.000 para matar Kendra. Jennifer ainda rejeitou o plano. Nessa época, a parceria entre Brenda e Crystal se fortaleceu. Brenda admirava Brenda por seu emprego estável, independência e segurança financeira. A própria Crystal lutava para sustentar seu filho como mãe solteira. Evidências posteriores mostraram que Brenda havia dado a Crystal $500, comprovado por um comprovante de caixa automático encontrado entre seus pertences. Juntos, eles continuaram a planejar. Mesmo assim, precisavam de alguém disposto a cometer violência. Começaram a percorrer o bairro de Crystal, conhecido por sua má reputação, procurando alguém para realizar o trabalho. Surpreendentemente, elas abordaram várias pessoas com o pedido, mas todas recusaram. O fato dessas duas mulheres dirigirem por aí solicitando que estranhos as matassem é chocante. Eventualmente, porém, elas conheceram Christopher Love, de 31 anos. Ele pareceu disposto e até discutiu possíveis métodos para matar Kendra. Por fim, optaram por uma arma de fogo, argumentando que isso garantiria rapidez e eficiência. Christopher seria recompensado com dinheiro e drogas, e Brenda prometeu-lhe novas conexões com gangues. Ele acordou. Ao monitorar o e-mail de Ricky, Brenda descobriu que ele e Kendra planejavam uma viagem ao México naquele fim de semana, seguida de uma mudança. Ela insistiu que o assassinato acontecesse imediatamente. Brenda e Crystal seguiram Kendra para aprender sua rotina. Enquanto isso, Christopher aguardava instruções do outro lado da rua, em frente ao Smile Zone, sentado em uma loja de artigos usados do Exército da Salvação. Eles até usaram binóculos para observar Kendra trabalhando. Naquela tarde, eles a seguiram até casa, descobrindo que podiam acessar a garagem seguindo um morador pelo portão. Com os hábitos de Kendra mapeados, eles tinham certeza do sucesso. Após dias de vigilância, o trio ensaiou seus papéis em 1º de setembro. Na manhã seguinte, depois de deixar Brenda na biblioteca de Carrollton, José emprestou o Jeep para Crystal e Brenda. Elas buscaram Christopher. Later, Crystal foram ao Smile Zone. Em algum momento, Crystal saiu para buscar seu filho e sobrinho na escola. Ela os deixou com a avó antes de retornar para retomar o plano. Eles viram Kendra sair do trabalho, mas o trânsito intenso atrasou-as, fazendo com que chegassem à residência dela pouco antes. Eles entraram na garagem seguindo outro carro. Uma vez dentro, Christopher saiu do Jeep e executou o plano enquanto Crystal permaneceu escondida. Depois, fugiram para a residência de Christopher, onde ele foi deixado. Crystal então devolveu o Jeep para José. Mais tarde, ela revelou todo o esquema à polícia como parte do acordo. Por sua cooperação, Crystal recebeu uma pena de 35 anos, em vez de prisão perpétua. Na realidade, ela pode cumprir uma pena menor antes de ser liberada para liberdade condicional. Christopher, entretanto, foi preso pouco depois, quando a arma do crime foi encontrada em seu veículo. Ele confessou seu envolvimento e reconheceu Brenda como a mentora do crime. A essa altura, sua confissão já era desnecessária. Os investigadores já sabiam dos detalhes através de Crystal. Christopher foi condenado à morte como o autor dos disparos. Brenda foi a última peça. Ela negou responsabilidade, alegando que não conseguia aceitar a felicidade de Ricky com outra pessoa.
Percebendo a gravidade da situação, Brenda fugiu, em vez de enfrentar as consequências. Ela permaneceu foragida por 7 meses, chegando a figurar na lista dos 10 mais procurados do FBI. Uma recompensa de $100 mil foi oferecida por sua captura. Finalmente, ela foi localizada no México e presa em abril do ano seguinte. Ela foi extraditada de volta para os Estados Unidos sob a condição de não ser condenada à morte. Declarou inocente, apresentando uma versão alternativa dos fatos. Mesmo assim, os jurados concluíram que Brenda orquestrou o assassinato de Kendra. Ela foi condenada e sentenciada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Este crime devastador jamais deveria ter acontecido. Por causa do ciúme de uma pessoa, a vida da família de Kendra mudou para sempre. O trauma também afetou profundamente seus colegas. Sua amiga próxima, Temi Patino, que estudou com Kendra e continuou próxima a ela depois, disse que agora é difícil se sentir despreocupada ou alegre. Ela não se sente mais tão extrovertida como antes, provavelmente devido ao luto e ao medo. Ela adicionou que o crime também prejudicou seu marido e muitas outras pessoas, incluindo pacientes que adoravam Kendra. Seus pacientes continuam lutando para aceitar que 3 estranhos, pessoas que nunca nem falaram com ela, tiraram a vida de alguém tão gentil e reluziante. Ninguém pode prever o que acontece quando a paixão e o ciúme consomem uma mente. A maioria acaba aceitando que precisa seguir em frente. Brenda Delgado não conseguiu. Ela pagará com sua liberdade pelo resto da vida. Mesmo assim, nada compensa a perda de Kendra, uma jovem truamente extraordinária. Se você achou este caso fascinante, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Publicamos vídeos sobre casos criminais todas as noites. Até a próxima, mantenham-se atentos e vigilantes.